Olá para você que está acompanhando o Brasil de Fato e que já saiu da folia, mas hoje a gente vai conversar sobre o Carnaval de Belo Horizonte. É, o evento, que movimentou milhões de pessoas no Brasil e no mundo, ganha cada vez mais força aqui na capital mineira. Nos últimos anos, Belo Horizonte viu a folia crescer em números e importância. Em 2019, a cidade recebeu mais de 4 milhões de pessoas. Nesse ano, a estimativa foi de 5 milhões de pessoas, mas ainda não há um levantamento concreto sobre esse dado. Ao todo, mais de 400 blocos fizeram a festa pelas ruas de Belo Horizonte. Isso sem contar as escolas de samba, que há anos já são tradição aqui na capital. Mas, infelizmente, o carnaval também está enfrentando uma série de dificuldades. Às vésperas do desfile, após meses de trabalho e preparação, dezenas de blocos se viram ameaçados de não poderem desfilar em 2020. Segundo as denúncias dos organizadores dos blocos, eles encontraram inúmeras dificuldades na relação com a polícia militar, desde a negociação sobre o horário dos desfiles até a restrição do uso do carro de som. Com as exigências da Polícia Militar e do Detran, diversos veículos foram interditados na última hora. Um cantor dos blocos Havaianas Usadas e Ragamuff denunciou ainda que 2 policiais o intimaram na casa dele, para que blocos não fizessem críticas políticas e divulgassem algumas mensagens de elogio ao trabalho da Polícia Militar. A Defensoria Pública de Minas Gerais chegou a lançar uma recomendação para que a Polícia Militar zelasse pela liberdade de pensamento, de reunião e de manifestação, evitando deter ou censurar qualquer pessoa pelo conteúdo das suas falas. A Defensoria também recomendou que a PM não interferisse no cortejo dos blocos que já estavam autorizados a desfilar. E quem acabou salvando o carnaval, por algum lado, de dezenas de blocos, foi o movimento sindical também. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o Sindiúte, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, cederam seus carros de som para que alguns desfiles acontecessem. E agora, para comentar tudo isso que aconteceu no Carnaval, a gente está recebendo aqui no estúdio do Brasil de Fato o músico Jonathan Mello. Oi. Oi. Que participa de dezenas de blocos, entre eles o Pisa na Fulô e Garotas Solteiras. Bem-vindo, Johnny. Obrigado. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Ótimo. E a gente vai conversar com ele sobre algumas coisas que aconteceram. Johnny, a primeira pergunta. Como foi para vocês, nos blocos que você participa, desfilar esse ano? Vocês também passaram por esses problemas com a PM? A gente passou, né? Na maioria dos blocos que eu estou envolvido, assim, né? E muitos blocos amigos também, a gente, como você disse no começo da sua fala, a gente passou por meses de negociação com as esferas do poder público, né? Que organizam a festa. Muito se engana quem acha que os blocos vão para a rua de forma desorganizada. A gente trabalha quase que por um ano inteiro, né? Quando acaba um carnaval, a gente já começa a se preparar para o próximo. E são meses de negociação com a Belotur, a Belotur, BH Trans, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tudo para que tudo saia da forma como seja bom para a cidade, né? Então a gente passou por esse processo intenso de reunião, de negociação de trajeto, carro de som, envio de documentação para aprovação, porque inclusive os blocos, a maioria concorre ao edital de subvenção da prefeitura. E, para esse edital, a gente precisa submeter a documentação dos carros, por exemplo, né? Então, o poder público estava ciente de quais seriam esses carros utilizados. E, para a gente, depois de tanto trabalho, receber uma notícia dessa há uma semana do evento, né, foi um baque, porque não tinha ao que recorrer, né? A gente não tinha qual o caminho, né? Então, foi difícil. Eu arrisco dizer que 2020 foi o ano mais difícil, assim, para alguns blocos que eu participo, né? Porque fomos pegos de surpresa e entendendo que foi uma coisa mais política, né, do que, na verdade, falando de segurança. A Polícia Militar e o Detran alegam que
que eles estavam zelando pela segurança das pessoas, mas, na verdade, eu entendo, pessoalmente, que era mais uma coisa de posicionamento político mesmo. Assim. O que aconteceu foi político. E você pode me falar um pouco mais sobre isso? Porque teve alguns canais de televisão, de rádio e até alguns blocos que falaram que sim, foi pela segurança, que alguns trios elétricos estavam sendo... que não poderiam desfilar. Como que é a segurança desses trios? Eles já desfilavam antes? O que aconteceu? A gente, em Belo Horizonte, tem um carnaval muito específico, né? Assim, é um carnaval com as baterias no chão, quase que em todos os blocos, né? A bateria no chão, os carros não são aqueles carros muito altos, né? Que lá em Salvador, por exemplo, é um carnaval muito massa e tal, mas ele atende os camarotes, né? Aqueles trios que projetam som para lugares específicos, né? E tem uma banda em cima. Aqui não, a gente precisa de um som que dê conta de uma bateria no chão, da comunicação do regente com a bateria. Então a gente tem um outro esquema de sonorização. E isso foi viabilizado através dos caminhões palco, né? Que são os grandes, a bola da vez da crítica aí, né? Eles foram uma solução que a gente encontrou para conseguir sonorizar os blocos de uma forma mais adequada. Nesse processo, aconteceram vistorias do Corpo de Bombeiros, né, da BH Trans. Então, todos os laudos de segurança exigidos pelo poder público foram entregues. A gente tem esses laudos. O que não tem, que o Detran alega, que foi o motivo da gente não conseguir colocar esses carros na rua, é o CAT. Na verdade, é um documento que atesta que o carro passou por uma modificação para atender um outro fim. E aí a gente realmente, esse CAT não tinha porque não foi nem exigido, né? Esses carros eles desfilam, é importante falar isso, desde 2017, né? E sempre com vistoria do Corpo de Bombeiros, a PM participa desses cortejos, BH Trans, e nunca foi alegado que existia alguma irregularidade, né? A gente cumpriu todos os processos exigidos pelo poder público. Para a gente estava tudo certo, né? Se a gente fosse alertado disso antes, se essa informação chegasse antes, no comecinho, a gente com certeza teria resolvido isso de outra forma. Mas essa falta de tempo hábil foi o que pegou a gente, assim, né? Não tinha o que fazer. E é muito importante também dizer que, em reunião com o Detran, na cidade administrativa, o próprio Detran reconheceu que esse documento, o CAT, né, para o uso específico que eles estavam pedindo, não era emitido em Minas Gerais. A gente tinha que ir para outro estado fazer isso. Minas Gerais não emite. Então, foi um golpe político, na minha opinião. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse autoritarismo que a gente está vendo, um pouco militar, aqui da polícia militar, que a gente pode chamar de autoritarismo mesmo, né? Essa exigência a uma semana do carnaval acontecer, sem nenhuma conversa. Qual você acha que é a raiz dele, sabe? Isso tem a ver com o que a gente está enfrentando de governo estadual aqui, ou de governo federal, o movimento na sociedade. O que vocês, blocos, estão pensando hoje? Olha, eu acho que isso tem a ver com uma onda conservadora mesmo, assim, né? Que a gente sabe que em regimes políticos autoritários, né, conservadores, a cultura é a primeira coisa que eles atacam, né? Cultura e educação, que produzem conhecimento, que tira a gente da caixinha, né? E eu acho que o carnaval é esse grande expoente cultural, diverso, múltiplo, né, de ocupação da rua, onde a gente enxerga a cidade de uma outra forma. A gente não está, durante o carnaval, na cidade para atender o capital, né? A gente só se locomove na cidade para ir para o trabalho, alimentar a economia da cidade, né? E durante o carnaval a gente está na rua, ressignificando os espaços urbanos, a rua, e eu acho que isso incomoda um pouco também, né? Fora a liberdade dos corpos, né? A liberdade de pensamento, de expressão cultural, eu acho que isso incomoda um pouco, né? E você acha que pela história do Carnaval de Belo Horizonte, eu vou pedir para você contar um pouquinho disso, ele incomoda mais ainda do que outros carnavais? Com certeza. O Carnaval de BH, ele se assume político, né? Eu entendo, como arquiteto urbanista, que também sou, né? Eu entendo que todo carnaval é político, toda festa de ocupação da rua é política, né? Todo movimento de massa é político. E o Carnaval de BH ele se posiciona politicamente, né? Ele tem sua posição muito marcada. O Carnaval de Belo Horizonte, inclusive eu saúdo os meus amigos que retomaram isso lá, né? Lá atrás. Ele vem desse movimento de ressignificação da rua, do espaço público, das praças, né? A Praça da Estação, a Praia da Estação, né? E ele vem retomando a cidade com cultura,
de forma até o Rafa Tchatcha, que é uma dessas pessoas que encabeçaram esse movimento da Praia da Estação, ele numa entrevista ele fala que foi de forma meio anárquica, né, muito livre, assim, cada bloco se organizava de um jeito e ia para a rua, comungando, né, se conversando, mas cada bloco se organiza. Então essa retomada do carnaval ele vem para marcar um posicionamento na época da Praia da Estação, né, contra o governo do Lacerda, né, a administração do Márcio Lacerda, e ele toma essa força, né, de mais pessoas ressignificando a rua e tomando para si o discurso cultural da liberdade política, né, no carnaval, e se afirmando como uma festa múltipla, diversa, que reivindica a cidade, que reivindica um outro tipo de vivência na cidade, direitos humanos e tudo isso que o carnaval engloba, né? Hoje em dia as pautas são muitas, né? E eu queria falar também perguntar para você sobre a privatização do carnaval, sabe? Uhum. Com todo esse histórico que a gente tem dos blocos de Belo Horizonte, a gente vê que outros carnavais começam a fazer camarotes, começam a colocar corda. Uhum. Como que está isso aqui em Belo Horizonte? A privatização ela é complicada, né? Assim, quando a gente começa a ceder para o capital, né? Existem alguns jeitos de enxergar as coisas. Assim. O Carnaval de Belo Horizonte passou por um momento lá no começo de 2014, 2015, de uma especulação muito grande, né, de marca de cerveja. E, na época, eu lembro que o discurso era não, porque não cabe a gente transformar esse carnaval num carnaval que vai virar do camarote, da corda, da badada na rua, né? E para manter o carnaval múltiplo, diverso, cada um bebe o que quiser, eu não vou poder ir para a rua e vou ser obrigado a tomar uma marca de cerveja determinada, eu vou beber o que eu quiser, né? Os ambulantes podem vender o que eles quiserem, né? E aí foi essa disputa, né, do campo ideológico mesmo, assim, de entender que o carnaval não serviria a isso. E com o passar do tempo, os próprios patrocinadores começaram a entender que dinâmica era essa política do carnaval e começaram a rever as formas de fomento à festa, né? Então, hoje em dia, tem uns blocos que recebem subvenção, patrocínio, né? Só que, pelos que eu conheço, que eu entendo, todos eles, dos que eu conheço, têm um posicionamento muito importante, que é de não proibiremos nada na avenida. A gente tem um combinado, a gente vai divulgar sua marca, mas ninguém ali tem que se submeter a qualquer tipo de regra, né, de consumo e tal. Eu acho isso muito importante. Sobre a corda, foi também uma coisa, né, o Carnaval de BH é sem corda e tal, a gente realmente não tem corda no Carnaval de BH, não vende camisa para sair, né, como grandes blocos de outras cidades, entendendo que o espaço da rua é democrático, né, tem que ser para todo mundo mesmo. Então, quando você comercializa um pedaço da rua por conta de uma camisa, isso já não está muito, né, coerente com a festa. A gente usa hoje em dia corda para proteção, né, que o Corpo de Bombeiros pede ao redor do trio da bateria. Então, a corda que a gente tem é para proteger e para garantir, assegurar, né, a dita segurança, a gente se preocupa com ela, tá vendo? A gente usa corda, contrata segurança, brigadista, cordeiro, e para a evolução do bloco mesmo. Porque, por exemplo, são 200 ritmistas com baqueta, não dá para ficar circulando que você pode tomar uma baquetada na cabeça, né? Então, é por questões de segurança e de evolução. Nada além disso. Não existe área VIP no Carnaval de BH. E você acha que essa determinação da polícia de qual carro deve usar e outras determinações do poder público, eles podem estar indo no sentido de tentar uma privatização, não pela proibição, sabe? Mas por exemplo, o que fizeram com os queijos do Cerro. Né? Você chega lá, você não proíbe um pequeno produtor de fazer o queijo, mas ele tem que ter um frigorífico tal, um freezer tal, de uma forma que só uma indústria vai poder ter, né? Porque é uma coisa cara. Sim. Você acha que isso pode ser um pouco Eu acho. indício de privatização? Eu acho que sim. Tendo em vista o tanto que a cidade movimenta, né, economicamente, e os interesses que existem, né, numa festa tão grande que traz 5 milhões de pessoas, né, e é muito importante dizer que 5 milhões de pessoas que conhecem o carnaval e todo o mérito é dos blocos, sabe, assim, é uma festa que acontece pelos blocos, os blocos fazem tudo. A gente tem uma parcela de contribuição da Belotur que é muito importante, a administração municipal se preocupa e tem na minha opinião, uma leitura muito sensível do que é essa festa, a forma dela acontecer, até porque os blocos botam o pé na porta, né? Se for de outro jeito a gente vai falar. Mas os blocos são os protagonistas. Então, os protagonistas são os que menos recebem louros, assim, eu acho, assim, né? De dinheiro, de tudo mais.
Enfim, eu acho que quando a gente começa a burocratizar demais o processo, é o que você falou, alguns blocos não vão conseguir atender as exigências, né? Não vão conseguir ter grandes trios. Alguns nem querem ter grandes trios, né? Nesse processo, a gente percebeu, nesse processo de negociação, há uma semana e várias reuniões para a gente conseguir colocar os blocos na rua, né? A gente percebeu que Minas Gerais não tem nenhuma legislação específica que atenda aos nossos casos. Assim, o Detran reconhece isso, a gente não tem uma legislação. Então, a gente não pode aplicar a Belo Horizonte casos de outras cidades. Nós temos um carnaval muito específico, né? Então, a gente precisa de uma legislação específica para o carnaval, que talvez seja o grande trabalho de 2020 para 2021, né? Para a gente conseguir ter um carnaval mais em paz, né? E aí a gente não pode esperar que todos os blocos queiram ter grandes trios, grandes estruturas, porque alguns nem têm, né? Muitos blocos tradicionais maravilhosos que lutam nossa cidade desde o comecinho saem com bateria e sopro, por exemplo, né? E é assim que vai ser, eles querem assim. Nós, né, que eu também sou de alguns deles. Então, eu acho que realmente burocratizar esse processo dos blocos pode sim transformar a festa numa grande especulação do capital. Ou a gente cede aos grandes patrocínios ou a gente não sai. Isso é muito perigoso, né? E é por isso que os blocos estão em conversa, assim, os blocos se organizam politicamente. Isso foi o que aconteceu agora, foi uma prova disso, né? A gente se organiza politicamente, né? Perfeito. E eu queria perguntar para você, no meio da nossa conversa, você falou que toda a ocupação da rua, principalmente com festa, é política, né? Por quê? Eu acho que todo movimento... Porque a gente produz cultura, né? E além do encontro, assim, é um encontro de cultura, geração, vontade, diversidade, um encontro de corpos, né? Então, acho que a gente tá sendo político ali. Quando a gente vai para a rua reivindicar que o meu corpo esteja ali, não a serviço de ninguém, além de mim próprio, né? Do meu prazer, da minha felicidade, em comunhão com as outras felicidades, né? Então, é político por isso, assim, porque a gente está na rua, fazendo festa, ressignificando o espaço urbano. E só de você olhar para a cidade, ver ela de outro jeito, né? Como muitos blocos, Tico-Tico, Serra Copa, Manjericão, eles Tchatcha, né? Que pegam lugares inóspitos da cidade, não visitados por nós, esse circuito Centro-Sul, né? E levam pessoas para reolharem a cidade, né? Isso já é fazer política, né? Já é trazer à tona questões muito importantes, como o Tico-Tico, por exemplo, esse ano, né? Do parque, né? Foi importante a gente estar lá e reivindicar um parque que a gente nem conhecia, né? Assim, é importante. E a gente faz política assim, nos detalhes, né? Muito bom. E já que você falou da prefeitura, queria perguntar como está a relação dos blocos com a prefeitura, né? Lembrando, como você falou, no início os blocos eles saíam muito contra a gestão do Márcio Lacerda, que era o prefeito de Belo Horizonte. E como que está a relação hoje, uma gestão agora pós-Lacerda? A relação com a prefeitura é através da Belotur, né? Assim, a Belotur é quem organiza a festa, né? No sentido de ceder banheiro público, né? Faz o seu papel como administração pública, nada mais que isso, né? E que bom que faz, né? Então, a nossa relação é boa no sentido do que eu falei. A Belotur tem uma sensibilidade para esse trabalho. É importante ter pessoas lá que, inclusive, vieram do Carnaval, né, e entendem esse movimento cultural, entendem a importância dele, entendem como ele funciona. E a nossa relação é essa. Assim, a administração do prefeito atual ela foi melhor do que a gente esperava, né? Então, eu não vou arriscar dizer pelos blocos, de forma nenhuma, sobre isso. A nossa relação com a Belotur ela é boa. Já com o Estado ela é muito difícil, na figura do Zema mesmo. Assim. Aí eu digo isso com muita certeza, assim, né? Porque foi por onde a gente foi vetado esse ano, né? E é muito engraçado, essa história é cheia de questões assim, engraçadas, né? Vou dizer engraçadas. Porque esse mesmo carro, ele desfilou na semana anterior à proibição, com a aval da PM, com a presença da PM, né? Por que mudaram de ideia? Por que a interpretação disso tudo mudou? Né? Eu não consigo entender se não for uma atitude política, assim. Não vejo de outra forma. E o governo estadual tem dado alguma resposta para vocês? Não. A resposta que tem é uma resposta que é muito fácil cair na opinião pública de forma errada, assim, né? É um policial militar, né? Dizendo que está zelando pela segurança das pessoas. Até eu comparei esse discurso, né? Que bom. Mas os blocos também estão, né? Então a segurança não é a questão aqui, porque os blocos estavam resguardados
todos os trios vistoriados. Alguns carros saíram antes do carnaval. E eu vou contar 2 exemplos pelos quais eu acho que não tem a ver com segurança só. Eu sou regente do Garotos Solteiros, né? A gente usava um desses caminhões palco, que ele é muito baixo, ele fica, sei lá, 1,10 m, tem guarda-corpo, escadinha. Eu ficava a 1,10 m do chão. Então o perigo de eu cair ali, um acidente grave, era quase nada, né? E eu fui colocado, aí entenderam que não era seguro, eu fui colocado num carro de 4 metros de altura, sem um guarda-corpo, para reger um bloco. E tem foto na internet, tem vídeo. A gente conseguiu sair com esse trio. Então, na interpretação da PM, do Estado, esse é seguro e o outro não, sabe? Eu não consigo entender essa interpretação. No Pisa na Fulô, a gente foi... aconteceram arbitrariedades também. No começo do bloco, a PM foi fazer a liberação lá e disse que o nosso carro de delay, que é o carro que a gente usa no fundo, né, para amplificar o som, não poderia sair porque não estava correto, a documentação estava errada, não poderia sair a nossa Kombi de delay. Sendo que essa mesma Kombi desfilou anteriormente em 4 blocos durante o carnaval. Durante o carnaval, ela desfilou em 4 blocos. Além disso, o nosso carro de bebida, que é um Fiorino, que iria dentro da corda, levando a bebida, também foi proibida pela PM. E qual o motivo? É só não pode. E aí a gente teve que empurrar a bebida da bateria no carrinho de mão, assim, né? Então eles arrumam um jeito de vetar a gente, né? De fazer as coisas. E essa interpretação é muito duvidosa, na minha opinião. Por quê, né? É político. E como que tá o clima entre as pessoas, os integrantes dos blocos, né? Digo assim, não só os organizadores, mas as pessoas da bateria mesmo. Porque a gente fica pensando que às vezes a polícia faz uma coisa dessa para tentar desarticular ou desanimar o pessoal dos blocos de sair, sabe? E como é que tá isso? Não acontece completamente o contrário. O que é bom, né? Muito bom, porque esse carnaval, com tanta dificuldade, foi um dos mais potentes que eu já vi na cidade. Assim, todos os desfiles que aconteceram foram muito potentes, porque a gente se uniu muito mais. Então, se engana quem acha que vai desarticular o carnaval fazendo isso, assim. Pelo contrário, um carnaval que tem tanta certeza das coisas que quer para a cidade, para as outras pessoas, da comunhão entre os blocos, não vai ceder a isso. Assim, a gente vai lutar muito mais, né? Dá um gás, mas assim, não é para acontecer de novo. Porque a gente quer ficar em paz na cidade, quer fazer as coisas com tranquilidade, mas não vão derrubar assim tão fácil. Que bom. Queria fazer uma última pergunta para você, que é como que está a articulação dos blocos, né? Aconteceu tudo isso, a gente sabe que não é contra um bloco ou outro, e a gente já vê alguns blocos se articulando, né? A gente deu até uma notícia de uma liga blocada já, acho que são 6 blocos, e a gente sabe que tem organização de outros. E como que está isso? Vocês estão se organizando, pensam em fazer alguma coisa? Os blocos conversam muito, né? Claro que tem muitos blocos fora do circuito, né? Mas assim, a maioria dos blocos que estão desde o começo e são desdobramentos desse movimento político, eles estão em contato o tempo inteiro. Então, quando acontece com todo mundo, né? E no fim das contas a gente se organizou muito mais. A gente tem grupo de articulação desde então, né? A gente já tinha antes, mas desde então tem um grupo de articulação muito forte, com advogados, com as pessoas envolvidas querendo que a gente tenha tranquilidade, né? E consiga fazer carnaval. E eu acho que a gente está fortalecido nessa liga, né, de blocos. Assim. Tem vários grupos que conversam entre si, depende de cada interesse, mas existe uma articulação interna no carnaval que fortalece, né, que está ajudando as coisas a acontecerem. Assim, que foi, inclusive, o que ajudou a gente a sair na rua esse ano. Compartilhando o trio, pegar o contrato de um trio que está vindo de tal cidade, vou usar tal horário, você pode usar o próximo, entendeu? Dividindo essa razão aí para dar tudo certo para todo mundo, né? Perfeito. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar? Eu acho que tá tudo aí, né? Tá tudo aí, Quer dizer, Johnny? eu tô recuperando ainda do carnaval. A gente também. Tá bom, então. A gente esteve aqui com o Jonathan Mello, certo? Isso mesmo. Que faz parte de vários blocos aqui de Carnaval de Belo Horizonte, entre eles Pisa na Fulô e Garotas Solteiras, né? Tá ótimo, então. Obrigada, viu, Johnny? Obrigado você. Valeu. Obrigada, pessoal que está acompanhando a gente. Até a próxima.